Vou repetir tudo de novo, tá bom, gente? Bom dia a todos, eu sou o Leonardo, sou um dos organizadores da sessão temática Desastres Naturais, a presença da matemática, da compreensão à prevenção. Primeiro, eu gostaria de agradecer também ao INPA pela abertura, profissionais que não são do INPA poderem vir organizar sessões temáticas. Parabéns pela coragem, né, da iniciativa e obrigado por terem escolhido a sessão de desastres. Queria contar um pouquinho a história de como eu comecei a pensar nessa sessão. Em 2008, eu estava no último ano da graduação em Física pela Federal da Bahia. Minhas optativas foram todas na matemática e aí eu vim conhecer o INPA. Na jornada de iniciação científica, apresentei um trabalho e vi uma palestra do professor Carlos Nobre, meteorologista, que falou sobre mudanças climáticas. Aquilo eu achei super interessante. E 5 anos depois, eu estava como pesquisador, já com doutorado, como pesquisador no instituto dirigido pelo Carlos Nobre. Então, foi interessante pensar, aquela palestra de alguma forma influenciou a minha carreira. E é uma coisa que eu falo para os palestrantes de hoje, que, sem dúvida, o que a gente faz, planta uma sementinha que, de repente, pode nascer e influenciar bastante a vida de um estudante. Isso foi em 2008. Em 2009, no 27º colóquio, estou com o crachá aqui na foto, minha monografia da Jornada de Iniciação Científica recebeu menção honrosa, recebi o prêmio do Marcelo Viana, fiquei todo feliz. E convidei, então, o professor Marengo, que é o meu chefe, é o chefe da divisão de pesquisa do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Nosso centro vai fazer 4 anos, é um centro novo, vinculado ao MCTI, assim como o INPA é, vinculado diretamente ao MCTI. E o professor Marengo é pesquisador 1A do CNPq, uma pessoa de reconhecida fama internacional. E convidei também o professor Jair Coiler, um matemático que, bem, é nome super conhecido aqui no INPA. Ele já foi da FGV, hoje ele é pesquisador do Inmetro. Bem, desastres naturais são resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então, esse é o conceito de desastres formalizado pela Defesa Civil em 2012. É o conceito que a gente usa operacionalmente no CEMADEM. Como eu falei, o CEMADEM foi criado há pouco tempo. Ele começou com servidores temporários. No meio do ano passado, no mês de 2014, contratou servidores efetivos. Eu estou lá como pesquisador em modelagem matemática e computacional de desastres. E a gente tem um trabalho de 3 linhas. A gente tem uma equipe de engenharia responsável pela expansão da rede observacional nacional, de observação de processos ligados a desastres, pesquisa, que é o que eu faço parte, e operação. Operação no sentido de emitir alertas. Então, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. São 4 equipes, trabalham em torno de 6 horas em revezamento. E a gente emite alertas para todo o Brasil. A gente diz, o rio tal, da cidade tal, deve subir 3 metros em 2 horas. E a gente avisa a Defesa Civil Nacional, o SENAD, repassa para a Defesa Civil Municipal esse alerta, que é o grande documento da gente. Obviamente, não é uma previsão com bola de cristal. Tem muita matemática por trás e é isso que a gente quer discutir um pouco nessa sessão. O objetivo da sessão são 2 objetivos principais. Identificar pesquisadores e estudantes interessados na temática. Então, são vocês. A sessão foi divulgada em diversos meios e a gente já tem um convite para um artigo para a Ciência Hoje, uma revista de divulgação super importante no país, que já entrou em contato conosco, já encomendou um artigo grande, um artigo de 3 laudas, que vai ser fruto da discussão daqui. Então, quando o artigo sair, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, vocês podem pensar, poxa, participei daquele evento, contribuí na discussão, com perguntas, no debate. Outro objetivo é esboçar linhas de pesquisa em matemática de interesse da temática.
Então, estimular novas pesquisas, seja de graduação, seja de pós-graduação, em matemática, mas aplicados a desastres naturais. A gente tem uma demanda muito grande de problemas desse tipo, a gente vai ver durante os 4 dias da sessão. Influenciar editais e propor sessões temáticas em outros eventos. Sobre esses 2 últimos itens, eu vou falar mais amanhã. Então, amanhã, na primeira parte da terça-feira, eu vou falar sobre os editais que já existem, editais de financiamento, de bolsas, bolsa de iniciação, bolsa de treinamento técnico, para matemáticos na área de desastres, e sobre os eventos que já ocorreram no mundo sobre matemática em desastres. São basicamente 2 grandes eventos, e talvez esse seja o 3º evento exatamente nessa temática. E o primeiro grande no país. Então, a equipe de palestrantes, ela mistura jovens, doutores e pesquisadores já consagrados. Então, mistura entusiasmo e produtividade reconhecida de pessoas que são acessíveis. Aqui estão os 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta. A sessão acaba na quinta-feira. Hoje, a gente vai ouvir o professor Alessandro, o Gustavo e o Leandro. Eu coloquei o underline nas mudanças na programação. Então, eu pedi para a Paula atualizar o site, mas estou comentando aqui com vocês. Na quarta-feira, a gente só trocou a ordem. Primeiro fala o Luiz, que é doutorando, lá em Edimburgo, e depois o Fábio. E a gente conseguiu a ilustre presença do diretor do Inmetro. O diretor de metrologia científica, o professor Humberto, que é físico, tem doutorado no MIT, e vai falar para a gente sobre métricas para sustentabilidade. Então, é um assunto que eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho uma lista de presença que eu queria passar para vocês. Vocês colocam, por favor, o nome, cargo, instituição, e-mail, e é uma lista só para todos os dias. Então, tem um espacinho de segunda, terça, quarta ou quinta, é só vocês marcarem. Acho que aqui todo mundo já colocou. Vou passar para você. Não, eu vou recolher. No final de segunda eu recolho, amanhã eu entrego novamente. Aí, dessa forma, fica mais fácil saber quantas diferentes pessoas participaram da sessão. Então, eu peço que... Bem, isso fica a critério de cada palestrante, mas, de repente, que as perguntas sejam feitas ao final, acho que pode render melhor. Ao final de cada palestra, perguntas específicas sobre o que foi conversado. E, ao final, na meia hora final, de fazer um debate, perguntas que relacionam os 3 temas, coisas desse tipo, e vamos falar um pouco sobre educação em desastres, como é que se forma um profissional na área de desastres, desde o ensino médio até um doutorado. E vamos lá. Então, deixa eu trocar aqui a apresentação. Então, eu queria convidar o professor Dr. Alessandro Miola. O Alessandro é engenheiro florestal, mestre em geomática e doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria. Terminou seu doutorado em 2013, é um jovem doutor, assim como os outros 2 palestrantes. Terminaram também em 2013. E atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Maria, diretor de pesquisa e extensão e chefe do gabinete de projetos da instituição. O professor Alessandro vai falar sobre aplicações de geoprocessamento e álgebra de mapas na espacialização de impactos sobre infraestruturas de transporte. Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Em meu lugar, gostaria de agradecer... Alessandro, só um minuto. Alô. Então, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Leonardo Santos pelo convite de estar hoje contribuindo com o evento do INPA. Agradecer ao INPA pela oportunidade de participar dessa discussão, dessa temática sobre desastres naturais, porque é um assunto que está sempre na pauta. Lá no Rio Grande do Sul, nós estamos atravessando um período de eventos de desastres naturais
em muitas cidades. Temos aí em torno de 5.000 desalojados, e é recorrente isso, né? Então, é importante que nesses espaços haja essa discussão e que vocês que estão nas cadeiras das graduações, das pós-graduações, busquem se inteirar desse assunto para que, com a criatividade e com a competência de cada um, se produzam novas metodologias, novas ferramentas para que a gente consiga entender cada vez mais sobre esse problema que está presente nas nossas vidas. Infelizmente, nós temos que conviver com as forças da natureza e a nossa saída é, cada vez mais, aprender a como entrar em harmonia com essas situações. Rapidamente, então, nós vamos ter uma discussão hoje sobre, muito brevemente, os desastres naturais no Brasil, os impactos da infraestrutura, na infraestrutura dos transportes rodoviários, especialmente, que é a área onde eu pesquisei, as escalas da análise espacial dos impactos, a matemática no geoprocessamento, que é a minha área de formação. Eu sou engenheiro florestal e atuei durante a minha vida acadêmica com a geomática, modelagem aplicada à espacialização dos impactos, a álgebra de mapas, a mobilidade como uma função dos impactos, e, por fim, as referências do trabalho. Bom, no Brasil, nós temos alguns condicionantes a respeito dos desastres naturais. Primeiro, a nossa realidade de ser um país continental, né? E isso nos traz desigualdades regionais. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação, o Nordeste vive outra situação, simultaneamente. Nós temos enchentes no Sul, ao mesmo tempo que no Nordeste nós vivenciamos uma seca. Isso é fruto também dos fenômenos de oscilação climática, do Enos, né, do El Niño. Aglomerações humanas em áreas inadequadas, o que é promovido pelas migrações ao longo da história, que fizeram com que as pessoas ocupassem áreas impróprias para a moradia, permissividade e equívocos no uso e ocupação da terra, e eu estou falando aí não só nas áreas urbanas, mas principalmente nas áreas rurais, porque a água que passa pelos canais e que escoa nas cidades, ela se origina nas bacias hidrográficas, e essas bacias hidrográficas elas são regiões cobertas por diversos usos, e no Brasil, historicamente, o uso agrícola avançou de uma forma vertiginosa sobre as proteções dos mananciais hídricos, e isso trouxe consequências que hoje nós temos que cada vez mais aprender a conviver. Uma precariedade e uma escassez nas estruturas de previsão e prevenção. Bom, a gente sabe que o CEMADEM é um órgão recente, né? O Leonardo já comentou isso, fazem 4 anos que existe, e agora o Brasil está começando a dar um passo à frente para que essa realidade seja superada. Infelizmente, nós temos aí uma densidade muito pequena de estações de monitoramento de rios, a densidade de pluviógrafos, esses instrumentos que medem a intensidade, a duração e a frequência da chuva em tempo real, também está em fase de expansão, esse programa que o CEMADEM atua, né, mas ainda está muito aquém daquilo que é necessário. Nossas políticas públicas são recentes. Para você ter uma ideia, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é recente, de 2012. Né? Então, até então, nós não tínhamos ainda uma legislação que vislumbrasse questões específicas dos desastres naturais. Uma cultura de remediação em detrimento da prevenção. E isso porque é muito mais interessante para os nossos políticos, né, levar o remédio, levar o curativo, do que viabilizar investimentos para prevenção. Aparece mais na mídia, dá mais voto. E, infelizmente, ainda temos uma desinformação decorrente da falta de educação sobre o tema. Então, um dos objetivos que o Leonardo propôs ali está muito bem fundamentado, porque realmente nós precisamos colocar mais esse tema em discussão nas escolas, na educação básica em todos os níveis, no ensino médio e nas graduações e pós-graduações. Bom, para falar um pouco sobre os desastres naturais do Brasil, eu fiz um destaque sobre a questão, né, das secas e os fenômenos hidrometeorológicos que têm origem com as tempestades, as chuvas torrenciais, os eventos extremos.
Esses dados que eu estou trazendo, eles são da Base Internacional de Dados de Eventos Meteorológicos, a IMDate, que é um portal, é um instituto da Bélgica que concentra informações do mundo inteiro sobre grandes eventos de desastres naturais de massas populacionais. Então, aqui, a gente observa que algumas questões são contundentes, por exemplo, alguns valores aparecem zerados, queimadas para o Brasil aparecem somente 2. Então, a gente sabe que alguns dados eles não são tão consistentes quanto se esperaria. Mas é interessante porque esse órgão, o IMDate, ele é reconhecido pela ONU, é uma instituição que serve de fundamentação para grandes programas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e fundamenta as políticas internacionais que tratam do assunto desastres naturais. No Brasil, então, só para você ter uma ideia, nós temos aí, desses eventos de origens hidrometeorológicas, 73% dos eventos de desastres naturais têm essa origem, essas causas. Isso representa um total de 10 mil mortos nesses últimos 100 anos, considerando a database 2014. 80% aproximadamente dos mortos foram por causa de desastres de origem hidrometeorológica, chuvas torrenciais, fenômenos de deslizamentos, desmoronamentos, enfim. E um total de atingidos de quase 24 milhões de pessoas. A gente sabe muito bem que esses também números eles representam as últimas décadas. Apesar do período ser de um século, né, a gente sabe que, no Brasil, esses registros, eles, no passado um pouco mais distante, não eram registrados, não eram apontados. E, nas últimas décadas, é que isso começou a ser observado. Aqui, então, um percentual de atingidos de 32% e um dano em $1.000 de 9 milhões vezes 1.000, 9 bilhões de dólares aproximadamente. Então, é bastante expressivo, preocupante, e é um dos motivos que faz com que hoje nós estejamos aqui e que também nos dediquemos à pesquisa nessa linha. Então, ilustrativamente, eu trouxe aqui algumas imagens só para observar, como em Santa Catarina, em 1983, no Rio Grande do Sul, um evento da queda da ponte do Rio Jacuí, que vitimou 7 pessoas que estavam em cima da ponte, olhando a enchente, e daí até é um pouco de humor negro, mas só fica a dica, não vão para cima de pontes olhar a enchente, porque ela pode cair com vocês em cima. Eventos de desmoronamentos e deslizamentos de terra causados pela desestabilização de taludes, né, enfim, pela força da água. E, mais recentemente, também a gente observa aí o Rio Madeira, a BR-364, né, também está recorrentemente suportando esses eventos de inundações. Não é preciso ter assim, uma base a respeito de grandes instituições internacionais para saber que o Brasil não é um país dos mais preparados para enfrentar esse tipo de evento, né. Notavelmente, países como os Estados Unidos, principalmente, o Canadá, alguns países europeus, estão mais preparados por terem uma cultura mais antiga, né, de monitoramento, prevenção, educação, para suportar grandes tempestades, fenômenos climáticos que causam desastres naturais, como o que ocorreu aqui no Nordeste, em Alagoas e Pernambuco, em 2014, em 2010. A situação das estradas no Brasil, ela é preocupante. Então, essa é a informação que eu trouxe da repórter Carolina Benevides, do jornal O Globo, também recente, de 2014, e que aponta que mais de 80% das estradas brasileiras não são pavimentadas. Isso, no que se refere aos desastres naturais, principalmente ao suporte que isso dá para as pessoas que dependem dos deslocamentos, da mobilidade, torna um cenário bastante caótico. Por si só já é um desastre, né? Porque nós temos aí somente 12% de estradas pavimentadas e 7% planejadas para serem pavimentadas. A rede federal é bem pequena, né? 10% das BRs, 43% pavimentada das RJs, SCs, SPs, RSs, PRs, né? Estradas estaduais,
e a rede municipal um pouco maior, porém, no geral, ela não é expressiva, porque a rede municipal é que inclui-se as vias urbanas, né? Infelizmente, isso nos traz um grande problema, porque onde passa uma estrada, ela atravessa uma drenagem, um rio, uma sanga, um arroio. E aqui a gente pode ver alguns exemplos, como o caso do Paraná, né, em 2014, Pernambuco, cidade de Palmares, em 2010, esse foi um evento extremo bem danoso, e o Rio Grande do Sul, que eu coloquei aqui somente 3 exemplos. Nós teríamos aqui no Rio de Janeiro, teríamos em São Paulo, teríamos em Goiás, no Espírito Santo, teríamos no Acre, né? Se nós buscarmos as fontes de vários episódios, nós encontraremos esse tipo de fenômeno em todo o Brasil, em um ou outro lugar. Não é preciso fazer muito esforço para chegar a uma conclusão que isso se espalha por todo o território brasileiro. Bom, vou falar um pouco sobre a escala na análise espacial dos impactos. Essa relação matemática de que a dimensão de projeto equivalente à dimensão do terreno nos dá uma medida de proporção, ela é importantíssima quando se analisa, por exemplo, né, a relação entre o dimensionamento dos impactos e as suas origens. Porque quando nós falamos em impactos sobre estradas decorrentes de inundações cheias, etc., nós temos que trabalhar com 2 níveis ou mais níveis de dimensionamento. Primeiro, a espacialização das causas, ou seja, o entendimento do avanço das frentes de chuvas, e as frentes de chuvas, elas se estendem por áreas muito grandes, se trabalha aí na casa dos quilômetros quadrados, a densidade das drenagens, a morfometria do relevo para que haja o dimensionamento das vazões, do escoamento, porque tudo que chove e atinge o solo vai escoar para um ponto mais baixo na superfície, e isso certamente vai entrar num canal de escoamento, e esse canal de escoamento vai cruzar por uma estrada. Na verdade, a gente tem que falar que a estrada cruza pelo canal, e não o canal cruza pela estrada, porque os canais sempre existiram. Nós temos aí o desenvolvimento da superfície em eras geológicas. A definição de instrumentos adequados para avaliação. Uma vez que nós temos um impacto sobre uma estrutura, nós temos que dimensionar uma nova estrutura, né, os prejuízos do desastre que ocorreu ali, né, e, para isso, a seleção do melhor instrumento de busca dessas informações. Topográficos, geodésicos, sensoriamento remoto, densidade de monitoramento, quantos pluviômetros, quantos fluviômetros terão por quilômetro quadrado, e a espacialização de impactos diretos numa escala de projeto, na infraestrutura, aquilo que é tangível em termos de prejuízos, e na escala de impactos indiretos para o planejamento. Aqui nós estamos falando em grandes escalas, pequenas escalas, mas, acima de tudo, a convergência dessas informações para um único estudo. Uma vez que nós temos, em função das múltiplas escalas de análise espacial, que entender que, no planejamento dos desastres, nós trabalhamos com 2 tipos de unidades. Unidades naturais e unidades geopolíticas. E elas se cruzam. A gente sabe muito bem que as unidades naturais, elas são representadas por vários tipos de unidades. Eu saliento aqui bacias hidrográficas, porque compete ao tema, mas nós teríamos aí ecossistemas, biomas, unidades de conservação, entre outros. E os municípios, as regiões metropolitanas e as unidades federativas como unidades geopolíticas. Essas unidades naturais, elas existem por condicionantes geomorfológicos, condicionantes naturais, aquilo que forma a paisagem. E as unidades geopolíticas se submetem aos condicionantes socioeconômicos, os interesses das pessoas, as necessidades delas ocuparem o espaço. Em função disso, nós temos um cruzamento de redes. E esse cruzamento de redes, então, mostra que
além de superfícies das redes naturais, ou seja, planícies, encostas inundáveis e cursos d'água, em algum momento, em algum lugar no espaço, ela vai ser atravessada e ocupada por uma outra superfície urbana ou por uma rede antrópica, uma malha viária, uma rodovia, uma ferrovia, né, um aqueduto, um gasoduto, enfim. Né. Aqui, só para trazer um detalhe de uma imagem de um local, onde nós estamos observando aqui uma ponte, para um entendimento, então, sobre essa situação. Quando a gente olha... Aqui não ficou bom. Quando a gente olha na paisagem um local, num cruzamento, a gente observa um cruzamento de duas malhas, a gente tem um ponto. E esse ponto, que pode ser uma estrutura como uma ponte, quando observado numa dimensão, numa escala um pouco menor, a gente percebe que aquele ponto que antes era tratado como uma abrangência local, ela começa a avançar esse impacto sobre outras áreas. Então, quando uma ponte ou uma galeria é rompida por um evento de cheia em algum rio, não é simplesmente aquele local por onde ela está passando que vai ser afetado, mas, principalmente, aqueles outros locais mais distantes que dependem dessa estrutura, ou seja, cidades que estão ao redor. E se vocês observarem, aproveitando essa malha de estradas que o Google Earth oferece, a gente tem uma situação aqui, isso aqui no Rio Grande do Sul, é uma rodovia BR-287, que fica entre Santa Maria e Porto Alegre, e esse local aqui já teve 3 episódios de rompimento dessa ponte, né, de queda de barreira na cabeceira e de impossibilidade de tráfego nessa rodovia. A realidade é que uma pequena bacia hidrográfica que concentra esse escoamento, né, aqui, sobre essa ponte, causou o rompimento dela. Entretanto, toda a área ao redor, que depende dessa rodovia para ir de um ponto ao outro, sofre com esse tipo de evento, né. Então, até, por exemplo, a pessoa como eu, né, ou os moradores de Santa Maria, que, quando desejarem ir a Porto Alegre e passarem por ali, tem que fazer um caminho alternativo quase da mesma distância de que Santa Maria para Porto Alegre, que é em torno de 300 quilômetros. Isso, né, nos mostra assim, a gravidade do problema quando a gente observa em uma escala pormenorizada, né, ou seja, com um menor grau de detalhamento, mas com uma área maior de abrangência. E aí a gente começa a entender o significado, né, daquele pequeno problema, entre aspas, que parece, quando a gente observa uma ponte ou uma galeria sendo rompida por um evento de inundação. Bom, até aqui essa discussão introdutória a respeito dos impactos ambientais nos sistemas viários, enfim, mostra que a gente tem uma importância muito grande da matemática nisso tudo. Na área de conhecimento que eu atuo, que é o geoprocessamento, a gente pode dizer que a matemática ela é um dos pilares dessa área de aplicação, né, juntamente com a física, a geografia e a tecnologia. Então, se a gente quiser entender melhor como é que isso se processa, a gente tem a importância da matemática, porque se a gente tirar a matemática e a tecnologia, cai a mesa, né. O geoprocessamento, né, a geoinformação, ela é sustentada por essas 4 áreas. Então, ela é uma conjunção de conceitos, regras, metodologias, principalmente que envolvem matemática, ciência da computação, física e geografia numa única área de atuação, né. E a gente vai poder observar isso um pouquinho mais quando a gente pega a matemática no ciclo da geoinformação, porque nós trabalhamos com fontes e dados procedentes do mundo real, esse espaço que nós vivemos. E, no mundo real, nós temos os desastres naturais, problemas, processos, ocorrências, os fenômenos. Precisamos, para dimensionar corretamente esses espaços, buscar os dados. E, através de métodos de aquisição, a matemática entra de forma fundamental na topografia, com aplicações trigonométricas, com a geometria espacial, na cartografia, com as regras de ampliação, as regras de posicionamento, o referenciamento espacial,
enfim, sensoriamento remoto, fotointerpretação, a fotogrametria e os sistemas de navegação por satélite, ou GNSS ou GPS, como queiram. Então, a gente observa que só na aquisição de dados a gente já tem aí uma participação basilar da matemática para que seja possível buscar informações para a edição, ou seja, o armazenamento dos dados e as modelagens desses dados, as modelagens de bancos de dados espaciais, o processamento digital de imagens, toda essa parte inicial do ciclo, ela é fundamentada na matemática. Quando nós entramos na fase de análise do problema, os sistemas de informação geográfica, a modelagem numérica do terreno e a álgebra de mapas torna aí sim mais explícita o surgimento, o aparecimento da matemática dentro disso tudo. Porque, fundamentalmente, os sistemas que trabalham com informações espaciais, eles se baseiam em regras da matemática, né? Principalmente a álgebra de mapas. Cadastros multifinalitários, enfim, todos esses instrumentos de análise devem servir para os nossos tomadores de decisão, né? Gestores públicos, políticos, enfim, e de maneira que nós tenhamos aí investimentos, né, políticas, mas principalmente investimentos que retornem a esse mundo real e que transformem essa realidade de problemas para que eles não ocorram mais. A gente sabe que isso é um círculo sem início e fim, porque essa dinâmica ela é permanente. Então, nós estamos sempre nesse giro da informação, da geoinformação, em que a matemática está presente em quase todas as fases. Então, daí para diante, nós vamos apresentar aqui para vocês um caso de uma modelagem que foi feita na minha pesquisa do doutorado sobre a espacialização dos riscos sobre as estradas, utilizando métodos de geoprocessamento e um pouco de modelagem hidrológica e hidráulica também. Inicialmente, né, esse trabalho ele foi realizado numa bacia hidrográfica lá no Rio Grande do Sul, que sofre recorrentemente desse problema de inundação e que, por força desses problemas, uma comunidade fica sempre suscetível à situação de isolamento, né, inclusive com casos de pessoas que têm dificuldades de locomoção, que não conseguem, não têm como sair de casa, né, pessoas idosas, enfim, e foi um estudo de caso que foi feito para observar se era possível transformar isso numa metodologia que fosse replicada em outras áreas. Então, esse trabalho começa por uma modelagem numérica do terreno, uma modelagem hidrológica e hidráulica e, a partir dessa modelagem hidrológica e hidráulica, a geração dos mapas de inundação. Da modelagem numérica do terreno, nós primeiro identificamos uma área de interesse, uma bacia hidrográfica, né? E, tendo definido essa área, a primeira etapa é inventariar os problemas, buscar as informações, as origens, as causas. Essa pesquisa, então, de dados topográficos, pluviométricos, aqui uma palavra importantíssima, as marcas das enchentes, as cicatrizes do problema, que têm que ser registradas, levantamentos por GNSS, imagens de satélite de alta e média resolução e dados sobre a cobertura do solo. Todas essas informações, essas variáveis, elas interferem nesse processo. Uma vez que nós temos uma realidade que sofre com chuvas, essas chuvas convergem para canais e esses canais não suportam essa vazão, excedem a sua calha e atingem as comunidades, rompendo as estruturas, as pontes precárias que existem nas comunidades rurais ao longo de todo o Brasil. Não é uma realidade só do Rio Grande do Sul. Depois da fase de inventário de dados, a gente, então, buscou uma atualização e detalhamento da hidrografia e da topografia. E isso é necessário para que se tenha um modelo numérico de terreno, ou seja, uma superfície digital que represente as irregularidades topográficas que fazem com que a água da chuva escoe para um lugar preferencialmente inferior na cota. Opa, vou voltar aqui. Depois disso, a elaboração do modelo propriamente dito para possibilitar um correto delineamento da área do problema. E, por fim, a delimitação das áreas vertentes e seleção dos canais principais, que são
aqueles que causam efetivamente os problemas. Nessa fase de modelagem, então, nós buscamos dados cartográficos, e aí a gente sofre um problema muito sério no Brasil, que é a obsolescência, né, dos dados cartográficos. As bases cartográficas brasileiras, elas são da década de 70 ainda. Apesar de hoje nós termos informações digitais nas mais diversas plataformas, Bing Maps, Google Earth, entre outros, nós temos uma cartografia de referência muito antiga, e, por ser antiga, já não representa mais a realidade que hoje nós estamos ocupando, e, por isso, então, foi necessário buscar, através de imagens de alta resolução, fazer uma caracterização vetorial do escoamento dentro dos rios. Ou seja, redesenhar digitalmente, vetorizar, a palavra certa, todos os rios a partir de um acervo de imagens do Google Earth, que foi capturado, sistematizado na forma de mosaicos, georreferenciado para, ser possível que, então, fosse feito esse trabalho de vetorização. Além disso, a necessidade de se fazer levantamento de campo dentro dos leitos dos córregos, nas áreas atingidas, nas estruturas das pontes, né, nas áreas que sofreram impactos, como nós temos aqui a sinalização de uma marca de uma inundação, todos esses levantamentos para servirem de amostras para o processo de modelagem. Enquanto roda aqui uma visualização do modelo numérico do terreno, eu vou falando um pouco. Bom, um modelo numérico do terreno é uma representação na forma de uma imagem, de um arquivo matricial, que se baseia na amostragem de pontos do terreno, coletados no terreno, com 3 dimensões, um x, um y e um z. Então, nós temos uma dimensão espacial, que é georreferenciada, e o z, no caso do relevo, é a altitude. A gente sabe que existem modelos numéricos de terreno para várias aplicações. Nosso foco aqui era poder identificar com clareza os divisores das áreas, as áreas de coleta, como as linhas pretas aqui mostram, e principalmente os canais fluviais, de maneira que esses canais digitalmente fossem sempre orientados a jusante, de maneira que digitalmente o computador entendesse que a água nasce no ponto mais alto, percorre um determinado caminho e atinge o ponto mais baixo, de maneira que um canal que atinge um canal maior, ele tem a acumulação da vazão, e essa acumulação da vazão, sendo somada, vai gerar um excedente, e esse excedente vai ocupar, então, as planícies de inundação, as áreas mais baixas. E aqui cabe um parêntese. Nós temos uma realidade seguinte: dificilmente nós temos inundações em áreas próximas às cabeceiras. É uma realidade porque a vazão é pequena, o volume de água é baixo, né, e as grandes áreas das maiores tragédias, elas ocorrem sempre nas áreas mais baixas. E é até por isso que tem um aspecto econômico nisso. Quando você vai adquirir um imóvel, comprar um terreno ou edificar uma casa, os terrenos mais altos sempre são os mais caros, né? O terreno mais baixo, ele é mais barato, e aí também vem aquele condicionante socioeconômico que eu falei antes. Por que que a gente tem sempre os impactos decorrentes de inundações em pessoas menos favorecidas? Porque justamente são as pessoas que não têm condições de ocupar áreas mais adequadas, buscam áreas, então, impróprias, em função de ter um custo mais baixo, ou, em alguns casos, até não ter custo, né? Como o caso das áreas invadidas, as áreas de preservação em beiras de rios. Então, tendo construído digitalmente esse modelo numérico de terreno, a partir de dados topográficos, nós adquirimos uma confiabilidade de que esse modelo ele permite e ele tenha consistência hidrológica, uma vez que a gente sabe que existem outras fontes de modelos, como as imagens por sensoriamento remoto fornecidas pela NASA, e que a resolução também hoje já é compatível com os problemas que nós estudamos, né? Mas nós precisávamos de um modelo condizente com a modelagem hidrológica e hidráulica. E aí, então, se fez uma análise estatística de chuvas, uma estimativa da transformação do que cai no terreno e o que vira efetivamente água dentro do rio,
porque a gente sabe muito bem aí que nem tudo que chove vai para dentro do rio, diretamente. Uma parte é interceptada pelas folhas, uma parte escoa pelos troncos das árvores, outra parte infiltra, e o excedente da infiltração é o que escoa na superfície e atinge o leito dos rios. Feito isso, trabalhamos com a modelagem topológica do terreno a partir de uma ferramenta que roda dentro do software ArcGIS, que é o RecGeoRAS. E a classificação digital dos usos de ocupação do terreno para a obtenção de um coeficiente de rugosidade, o coeficiente de Manning, que é um coeficiente de rugosidade que atua na velocidade do escoamento em canais. Os dados pluviométricos oficiais são procedentes de séries históricas obtidas junto ao Banco de Dados para Estudos e Pesquisas, o BDMEP, do Instituto Nacional de Meteorologia. Esses dados eles têm periodicidade diária nas estações convencionais e, atualmente, esses dados são fornecidos também a partir de estações automáticas de hora em hora. Ocorre que, para que a gente consiga fazer um estudo de uma distribuição da análise de chuvas, é necessário se trabalhar com uma normal climatológica. E uma normal climatológica ela não deve ser inferior a 30 anos. Então, nós trabalhamos aí com os últimos 50 anos de registros de chuvas na região de interesse, a partir dos dados dos pluviômetros do INMET, e selecionamos aí, pela distribuição do método de Gumbel, né, para tempos de retorno de referência, a busca pela precipitação máxima em milímetros por dia. Né? Essa análise de frequências, então, ela mostra que, né, a partir de uma bacia, de uma planilha eletrônica, se atinge, então, as chuvas máximas que ocorrem na bacia, para, né, um tempo de retorno de 2 anos, 90 milímetros, 5 anos, 115 milímetros, 10 anos, 135 milímetros de chuva por dia. E esses tempos de retorno são medidas obtidas a partir de tabelas que condicionam aí a resistência, vamos dizer assim, das estruturas que são construídas para suportar essas chuvas. O método de chuva, que a gente chama de método de transformação chuva-vazão, que foi utilizado, é um método racional estendido. Né? Eu não vou me deter muito nesses conceitos, nessa parte hidrológica. Né? E, por fim, a transformação, então, dos vetores em escoamento. Né? A transformação do que é vetorial no que é hidrológico, pelo RecRes. Aqui, então, dentro da fase... Deixa eu só voltar aqui... Geração dos mapas de inundação. A última etapa desse processo foi identificar o nivelamento georreferenciado das marcas de enchentes, realizar a propagação dessas cheias a partir dos dados do modelo numérico do terreno e da vazão dos rios, e definir uma aceitação ou não dessa simulação em função do desvio padrão da cota do terreno no modelo, ou seja, a confirmação se aquele modelo é adequado e confere com o valor na medida no terreno, para que se pudesse, então, gerar os mapas de inundação. O inventário foi feito em loco. Nós buscamos registros em jornais, no Arquivo Público Municipal, fomos a campo, fotografamos, marcamos as enchentes em pontes, em casas, enfim, todas essas estruturas que elas ocorreram. Posteriormente, já referenciamos isso, fizemos um nivelamento, colocamos marcos geodésicos. Esses marcos eles serviram de base para um nivelamento topográfico dessas seções transversais, para que depois, com o software do RecRes, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, isso é um software gratuito, pudesse ser feito, então, o dimensionamento da área de alag. Aqui, só para você ter uma ideia, então, são as seções que nós visitamos. Essas seções, a grande maioria delas coincide com pontes, pela facilidade do acesso e por uma lógica também, né, porque se o estudo se fundamenta na mobilidade, a ponte, a galeria, é o local que nós temos que utilizar. Aqui já é a simulação, né, com as interpolações que ocorreram e o dimensionamento, então, das seções transversais do canal principal com a área de alag. E aqui, por exemplo, uma seção mostrando a água da enchente em nível e os níveis futuros para os tempos de retorno, de 10, de 25, de 50, de 100, de 500 anos, atingindo aí, então, elevações de 95 a 98, em torno de 3 metros de elevações para esse canal que eu estou mostrando para vocês aqui.
Bom, então aí o resultado desse trabalho é, objetivamente, a área de ALAG. A área de ALAG ela nos permite obter a interseção com a rede viária. E essa interseção ela é dada por álgebra de mapa, onde nós temos aí valores de uma mesma célula, né, de uma mesma grade, com uma resolução definida em diferentes camadas, planos de informação, que podem ser logicamente selecionados, adicionados, subtraídos, multiplicados, divididos, enfim, a operação matemática que se desejar. Uma vez que nós tendo uma base georreferenciada em ambos os planos da informação, a operação matemática vai resultar num novo plano de informação. E esse plano de informação, no nosso caso, foi feito a partir de uma calculadora raster. Esse raster é um arquivo matricial, né? É uma matriz, matematicamente, uma matriz A e J, né? Onde cada pixel é uma célula, e esse pixel tem um valor digital associado a ele. No nosso caso, nós trabalhamos, por exemplo, com um pixel com o valor digital do terreno, sem nada em cima, e um pixel com o valor digital de nível de inundação. O nível da inundação menos o nível do terreno me dá a profundidade da inundação naquele pixel, naquele local. Aqui algumas das operações matemáticas que podem ser trabalhadas dentro de uma calculadora raster, né? Vários softwares têm essa calculadora raster embutida. E aqui o reconhecimento, então, das estruturas viárias que foi feito. Alguns exemplos, né? Vals, pontes, pontilhões, problema da retenção de água lá na lavoura também. As estradas têm galerias de passagem e os lavoureiros, os agricultores, trancam as passagens para reter a água montante, o que faz com que eles não consigam, na hora da enxurrada, ir lá e tirar as tábuas para a água passar. E isso contribui, a gente chama um tiro no pé, né, porque a pessoa acaba sofrendo com a própria ação, o problema. E a classificação das estradas. Então, essa classificação ela obedeceu ao critério da trafegabilidade. Então, nós usamos essa classificação das Forças Armadas em 6 classes, crescente de acordo com a resistência à mobilidade. Estou finalizando. E aí começam, então, as operações de álgebra de mapas. Primeiramente, uma interseção de área de alagamento com o sistema viário para observar quantos quilômetros de vias ficam dentro das áreas de inundação, né? Depois disso, a atribuição do índice de resistência à mobilidade, de 1 a 5, o ordenamento fluvial, que é feito por meio dessa convergência da água canalizada, né, em função do modelo de terreno, e, por fim, um vezes o outro, nos informando o índice de fragilidade do local. No momento em que eu tenho um índice de resistência elevado, ou seja, uma estrada precária e uma ordem fluvial grande, ou seja, um grande volume d'água passando pelo rio, eu vou ter, consequentemente, uma alta fragilidade daquela estrutura. E aí, então, nós fizemos essa classificação com o sistema viário aqui, nesse local, com o IRM, o índice de resistência e mobilidade de 0 a 5. O 0 são as rodovias, as autoestradas, as freeways, enfim, todas essas estradas que têm pista duplicada, triplicada, projeto de engenharia bem fundamentado. E os 5 é a trilha de andar a cavalo, nem carro passa, né? Tendo as intermediárias aí a 3, estrada de terra, a 2, estrada de terra que é transitável todo ano, independentemente da condição meteorológica, a 1 como uma estrada pavimentada, o ordenamento fluvial de 5 a 10, para o caso em estudo. Então, vocês observem, quanto mais escuro for aqui o canal, mais água passa por ele. E, no momento em que essa estrutura de drenagem é cruzada por uma estrutura viária, nós identificamos, pela multiplicação simples, ou seja, pela álgebra de mapas de um mapa viário vezes um mapa hidrográfico, pontos no cruzamento dessa rede com os diferentes graus de fragilidade da estrutura. Em campo, depois disso, a gente foi fazer a conferência e ainda fizemos um levantamento, né, da profundidade em que cada local desses que ficava submerso atingia, de 0 a 5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, de meio em meio metro, toda essa área aqui em amarelo, a área inundada da bacia. Aqui uma conjunção a respeito das fragilidades em função da altitude, do inverso da altitude mais a declividade. Como eu disse para vocês, altitudes elevadas são menos suscetíveis às inundações do que as baixas altitudes,
do que as áreas baixas, e a declividade é o determinante também para outros eventos aí de desastres naturais, como os movimentos de massa, como desmoronamentos. E aqui, então, a gente observa que nas linhas mais azuis, nós temos graus menores de influência, e nas linhas vermelhas, que coincidem com as áreas mais baixas, inclusive nas áreas alagadas, o maior grau dos impactos. Bem, dentro do tempo, Leonardo, rapidamente, de forma bastante superficial, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Certamente, a gente não consegue esgotar o assunto em 40 minutos, 35, 40 minutos, e fico à disposição para depois, então, esclarecer dúvidas que certamente vocês terão aí e ficarem com essas dúvidas. Me coloco à disposição também por e-mail, na Universidade Federal de Santa Maria, na Escola Politécnica, né, alessandro@politecnico.fsm.br. E muito obrigado, parabéns pela iniciativa do INPA de desenvolver essa temática. Certamente vai contribuir muito para a formação de cada um de vocês. Obrigado, Leonardo. Agradecer. Alguém tem alguma pergunta, professor Alessandro?